Boa noite a todos. Agradecemos a presença de todas as fraternidades da luz presentes aqui. Na sessão anterior, nos deram um exemplo da importância de contarmos com a presença de todos os seres de luz disponíveis, independente da sua origem. Para relembrar o que já foi dito da nossa terra Brasilis, temos muitas moradas na casa do Senhor, e dentre elas, algumas que nós estamos aprendendo a respeitar. Então, temos que nos esforçar para compreender melhor os nossos amigos, cujas experiências não são do nosso conhecimento, mas nem por isso não deixam de ser boas experiências. É por isso que agora entendemos por que o aparelho foi direcionado para experiências em outros espaços, que foi de grande utilidade para nós. Apesar de compreendermos que a falta de conhecimento nos cria uma barreira quanto a esses nossos irmãos, foi importante a intervenção do nosso Ser Supremo para que tenhamos a abertura para esses nossos irmãos também. Temos que ter a mente aberta, o coração aberto para todas as experiências que possam agregar esse trabalho tão glorioso que estamos iniciando. Relembrando, na sessão passada, o nosso mentor Mor, aproveitando o ensejo da data de 11 de setembro, nos informou sobre o histórico dos Estados Unidos e também da Europa, as várias tentativas de uma liderança regional e nos informou, como já era sabido por nós, talvez não por vocês, seres humanos, mas que de qualquer maneira foi uma forma de formalizar essa vontade, esse desejo, o planejamento de longo prazo para tornar o Brasil uma nação cujos esforços serão concentrados de forma que ela seja uma grande nação e que lidere a evolução espiritual dessa nova era. Esse planejamento está sendo feito nas esferas superiores e espirituais em relação à Terra Brasilis. É um trabalho que se iniciou há algum tempo, mas por causa de alguns líderes religiosos, está sendo novamente desvirtuado. E temos, então, a grande missão de colocar novamente os trabalhos nos trilhos. Os trabalhos novamente no caminho correto. Muito bem, vamos dar continuidade às nossas atividades de esclarecimento a respeito do que acontece com os seres humanos nas questões de energia. Para isso, novamente contaremos com nossos espíritos de luz que se dedicaram a essa questão em várias vidas passadas e que possuem um grande conhecimento sobre a espiritualidade e a energia nos corpos humanos. Então, passo a palavra para o especialista. Muito obrigado. Ser de Luz 2. Que a chama violeta seja utilizada para a transmutação da energia aqui deste ambiente. Eu elevo essa energia através da chama violeta para a transmutação. Eu crio a espiral de luz violeta. Envio toda a energia liberada para o fogo violeta para a transmutação. Boa noite para todos. Acabo então de efetuar um ritual para a transmutação da energia aqui neste ambiente. Este ritual serve como um exemplo de como é possível que as energias do mundo material possam ser transformadas de forma a tornar o ambiente com energias mais positivas. É uma forma um pouco diferente, mas com os mesmos princípios do que os kardecistas chamam de passe virtual ou que os shintoístas chamam de jorei. Esses rituais são uma expressão da energização dos seres humanos
a partir de energias provindas da espiritualidade, da fraternidade branca. É importante ressaltar que todas as pessoas podem efetuar esse ritual. Evidentemente que essas pessoas têm que estar devidamente preparadas para tal função, mas é importante citar que não há pessoa que não possa fazer esse ritual. Todos nós temos condições de fazer esse ritual, independente do seu grau de mediunidade e independentemente de qualquer situação, a pessoa se torna apta através de seus hábitos no mundo. Obviamente que quanto maior a energia positiva que essa pessoa absorve, mais efetiva será essa energização. É sabido, através do mestre Tanaka, que ele consegue, de uma forma muito efetiva, transmutar essas suas energias e faz isso desde a sua tenra idade até hoje. Mas, novamente ressalto que todos os seres humanos são capazes de fazer isso. Basta querer, basta se preparar. Não é necessário um dom especial para tanto. Isso ficou compreendido? Ok. Essa é uma mensagem muito importante, porque nós, espíritos de luz, queremos que esse conhecimento seja disseminado para a maior quantidade de pessoas possível. Porque somente dessa forma é que vamos transformar o mundo. Basta que a pessoa tenha uma conduta de retidão em seus hábitos, esteja livre de quaisquer drogas do mundo e tenha a capacidade de se ligar com a espiritualidade através de meditação, através do esvaziamento da mente. Basta isso para poder fazer a conexão com a espiritualidade e assim poder transmutar as energias. Num futuro não muito distante, vislumbramos uma boa parte das pessoas fazendo a transmutação dessa energia. Com isso, muitas coisas mudarão no cotidiano dos seres humanos. Imagine, por exemplo, que através da transmutação da energia é possível o deslocamento material de um ser humano. Daí, então, muitas modificações ocorrerão a partir daí. Quando o primeiro ser humano conseguir fazer a transmutação física de uma localidade para outra, o mundo sofrerá uma mudança muito grande. Essas mudanças serão benéficas para a grande maioria dos seres humanos. Porém, o impacto no mundo real será muito grande. E todos nós teremos que estar preparados para tanto. Imaginem, por exemplo, um mundo onde os veículos não mais serão necessários. Imaginem o impacto na vida das pessoas sem a necessidade de um veículo. Rodovias não serão mais necessárias. Transporte público não será mais necessário. Automóveis, aviões, trens, ônibus e navios não serão mais necessários. Com isso, grande parte dos espaços físicos serão utilizados para outras coisas. Imaginem um mundo sem estacionamento, sem rodovia, sem a poluição dos veículos. O mundo será muito diferente. Imaginem a economia sem a necessidade do petróleo, sem a necessidade de empresas fabricantes de veículos e seus satélites, e por aí vai. A partir do momento que o ser humano descobrir essa possibilidade, haverá uma corrida para a evolução espiritual. Todos os seres humanos vão ter como meta a evolução espiritual, de forma a possibilitar a partir de então que os seres humanos se tornem pessoas melhores e o mundo uma nova era. Uma era onde a fraternidade,
o espírito de companheirismo, a sensibilidade de um ser humano para com o outro será a ênfase desta nova era. Evidentemente que esta possibilidade hoje é uma possibilidade insana para os seres humanos. A realidade é tão distante que, ao pronunciar tais palavras, obviamente vocês serão chamados de loucos. Mas acreditem, meus seres amados, este é o futuro da nossa humanidade. Esta é uma determinação dos seres ascensionados, dos mestres ascensionados, para que o mundo, de forma acelerada, engaje numa nova era. É importante que vocês, seres humanos mais evoluídos, como o Mestre Tanaka, busquem essa evolução, de forma a concretizar no mundo material a possibilidade da transmutação material, mostrando na realidade, no mundo real, esta possibilidade, e tudo se torna mais fácil na evolução espiritual. E nós, espíritos de luz, estaremos ao lado de vocês para cada vez mais prepará-los para esta atividade de transmutação. É uma mudança bastante radical, mas fiquem tranquilos que nós cuidaremos para que essa transformação seja a mais confortável possível para vocês. Senhor Mestre Tanaka, gostaríamos de ouvir a sua posição em relação a esta verdade que lhe foi dita sobre o planejamento dos mestres ascensionados. Mestre Tanaka, nós estamos aqui trabalhando intensamente, fazendo a meditação, esvaziando a mente e mantendo o silêncio absoluto para poder receber a energia e a verdade divina. Então, nesse momento, nós estamos fazendo isso e criando cada vez mais a convicção de que podemos materializar, levitar e teletransportar. Então, estamos trabalhando focados nesta linha. Ser de Luz 2. Excelente, Mestre Tanaka. Excelente notícia. Sabemos de toda a dedicação do Senhor e dos outros integrantes do grupo. Ficamos muito contentes com isso. E faremos de tudo para que, o mais breve possível, isso seja uma realidade. Bom, senhores, como os seres humanos são absolutamente céticos, seria interessante e muito importante que por trás desta atividade real seja dada também uma teoria de como isso é possível. É importante mencionar para vocês que a matéria é feita de energia. É sabido e a ciência já comprovou que ao adicionar mais energia a uma matéria, esta matéria pode mudar de estado. Da mesma forma que aquecendo a água ela muda para o estado gasoso, ou resfriando a água ela muda para o estado sólido, a energia que um ser humano recebe possibilita a transmutação desse ser humano para uma outra matéria e depois a consolidação desta mesma matéria em um outro local. Então, a lógica para essa transmutação já é sabida nos meios científicos. Assim como as ondas de celular ou as ondas de rádio são enviadas de uma localidade para outra, o ser humano transmutado pode ser transportado de uma região para outra. Portanto, essa questão já é sabida pelos meios científicos. Agora, pela limitação dos seres humanos, que por conta de seus dogmas e de seus preconceitos, eles não visualizam a possibilidade de uma transmutação do ser humano. Também é sabido que isso já aconteceu no passado em várias situações.
Podemos mencionar, por exemplo, os Incas e os Maias, que já descobriram naquela época a transmutação do ser humano, do corpo físico. Porém, naquela época, aqueles seres humanos decidiram não mais habitar a terceira dimensão. Decidiram se transmutar para uma dimensão, para uma outra dimensão de maneira definitiva. Mas existia a possibilidade de eles se transmutarem para outras localidades dentro da terceira dimensão e que eles, por livre arbítrio, decidiram não mais frequentar a dimensão terrena. Mas os exemplos estão aí. Bom, senhores, creio que por hoje podemos encerrar esta sessão. Ficamos muito contentes em finalmente poder divulgar ao mundo essa questão. São informações que sabemos há muito tempo, mas sempre julgamos inapropriadas porque seriam rechaçadas pelos seres humanos. Porém, a evolução de muitos nos permite tocar neste assunto. Creio que ainda corremos este risco, mas é importante plantarmos esta primeira semente sobre a questão da transmutação. Muito bem, agradeço a todos por mais essa sessão. E novamente, posso dizer em nome de todos os espíritos de luz que estamos muito contentes com esta possibilidade de divulgação que nos foi concedida pelos mestres ascensionados de luz. Muitíssimo obrigado a todos. Até o próximo encontro.